Bem-vindo ao Conexão Corretora, o podcast da Onlix Corretora que descomplica o mundo dos seguros e conecta você à proteção certa. Oi, eu sou a Marina Duarte e estarei com vocês aqui no Conexão Corretora. Tranquilidade é solução, Conexão Corretora chegou. E eu sou o Eduardo Castilho. Vamos juntos esclarecer tudo sobre seguros de forma simples e prática. Proteção sob medida, vem pra Onlix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia. Oi, pessoal, boas-vindas à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar a fundo num tema que está, cada vez mais presente: o impacto do risco climático nos seguros, sabe, para casa, para empresa, com um foco bem forte em ESG e sustentabilidade. E ponto central vai ser a cobertura contra alagamento e enchente. O que é isso de verdade? Quem oferece? Tipo, Allianz, Porto Seguro. Qual o papel da SUSEP nisso tudo? E claro, como uma corretora tipo a Onlix pode ajudar a gente a conseguir essa proteção? Exato. E é um tema super atual, né? Demais. A nossa missão aqui é entender melhor essa proteção, que está ficando essencial, diferenciar uns termos técnicos que confundem bastante e saber o que procurar numa apólice, né? E sentir um pouco para onde o mercado está indo com isso. Bom, vamos lá. Vamos, e começar pelo ESG perfeito, porque, olha, não é só sigla, é risco financeiro real. A gente está vendo, né, chuva forte, enchente, a frequência e a intensidade aumentaram muito no Brasil. Isso muda tudo por risco de um imóvel. E como o seguro se encaixa nessa conversa de ESG, assim, além do óbvio, do risco maior? Boa pergunta. Ele entra forte no S de social e no G de governança. Social porque, bem, o seguro ajuda a proteger financeiramente as pessoas, as comunidades, né? E governança porque as seguradoras precisam saber como lidar com esse risco novo, colocar preço nisso de um jeito sustentável. Então, oferecer produto que cobre alagamento, inundação, é uma resposta direta do mercado a essa nova realidade de risco. Faz parte da gestão que o ESG pede. Faz todo sentido. E não é só o mercado que está se mexendo, né? Você mencionou a SUSEP. E isso, a SUSEP também está atenta. E isso é bem importante, eles não estão só olhando de fora. Estão fazendo análise de impacto regulatório, já teve consulta pública sobre o tema. É um sinal claro que, olha, vem mudança por aí. Que tipo de mudança a gente pode esperar? Provavelmente mais padrão nas definições, sabe? Talvez algumas diretrizes para ampliar o acesso a essa cobertura. É bom ficar de olho porque isso mexe com disponibilidade e com preço também, né? Interessante essa parte da regulação. Agora vamos para um ponto que parece simples, mas, como dá confusão na hora H. Alargamento e enchente. Qual a diferença real para a seguradora? Fundamental essa distinção, viu? É onde o bicho pega muitas vezes. Simplificando. Alagamento. Pensa naquela água que acumula rápido com chuva forte, sabe? Bate na rua, a boca de lobo não dá conta, a água sobe e pode entrar na garagem, no térreo. Geralmente é mais localizado. Às vezes tem a ver com problema de infraestrutura da cidade. Agora, enchente ou inundação, aí é outra escala. É quando o rio transborda um lago, sabe? Uma massa de água grande que cobre áreas enormes, bairros inteiros às vezes. O potencial de estrago é bem maior, geralmente. Ok, a diferença técnica tá clara, mas, sendo bem sincera, para quem tá ali com a água entrando em casa, essa diferença não só é meio cruel, uma tecnicalidade para a seguradora talvez não pagar? Entendo perfeitamente, na hora da crise é frustrante mesmo. Mas para o contrato, essa diferença é vital. As apólices são muito específicas. Uma pode dizer que cobre alagamento por água da chuva que acumulou na rua, mas excluir enchente de rio, ou exigir que a cobertura de enchente seja um extra pago à parte. Por isso que ler aquelas letrinhas miúdas, sabe? Procurar exatamente as palavras alagamento, inundação, enchente, nas definições e nas exclusões da apólice, é essencial, antes de precisar, claro. Nossa, verdade. É aquele detalhe que só dói quando acontece. E falando em apólice, quem já está oferecendo essa cobertura de forma mais clara no Brasil? Você mencionou a Allianz, Porto Seguro. Sim, são dois exemplos que aparecem bastante. A Allianz, nos seguros residenciais deles, tipo o Allianz Residência, fala de riscos ligados à água.
Mas, atenção, a aceitação e as condições podem depender muito da análise de risco do CEP. Cada caso é um caso. Entendi. E a Porto? A Porto Seguro já comunica isso de forma mais aberta, digamos. Tem cobertura para alagamento, inundação, enchente nos produtos residenciais. Eles têm até material explicando no blog deles. Mas, a mesma coisa. Pode ser opcional, pode depender da análise da região. O ponto-chave aqui, e a Infomone bate nessa tecla, é que a maioria das apólices residenciais básicas ainda não tem cobertura automática para grandes enchentes. Quase sempre é um item opcional. Você tem que pedir, pagar a mais e ainda passa por análise de risco. O mercado está mudando, mas ainda é assim. Tá, então isso me leva para a pergunta prática. Tô com a minha apólice na mão ou tô pensando em contratar uma? Onde eu preciso focar? Quais são as pegadinhas ou os pontos que eu tenho que olhar com lupa para essa questão da água? Ótimo. Foque em 3 coisas principais, tá? Primeiro, as definições, de novo. Como exatamente a sua apólice define alagamento e enchente? Procura a palavra que limita tipo água só da chuva, transbordamento de rio natural, falha na drenagem pública. Cada palavra muda tudo. Certo, as definições, que mais? Segundo, o que mais está coberto? Além dos móveis, dos eletrônicos, o conteúdo, cobre dano na estrutura da casa. Gasto com limpeza depois. Tirar entulho. E se precisar ficar num hotel uns dias? Dano elétrico por causa da água? Tem que ver esses extras ligados ao evento. E o terceiro ponto? Terceiro, as exclusões clássicas. Fica de olho no que quase nunca está coberto. Infiltração que vai acontecendo aos poucos, sabe? Problema por falta de manutenção. Vazamento de cano dentro de casa que não tem nada a ver com a chuva lá fora. Água que entrou pela janela mal fechada. A seguradora separa bem o que é vazamento interno e o que é inundação externa. E tem a questão do CEP, né? O endereço do imóvel faz uma diferença enorme nisso. Gigante. É o quarto ponto-chave. Regionalidade e CEP. Se você mora numa área considerada de risco muito alto para enchente, a seguradora pode ou não oferecer essa cobertura específica, ou cobrar bem mais caro por ela, ou colocar uma franquia lá em cima. Tanto a Allianz quanto a Porto indicam isso. É a gestão de risco delas funcionando. Para ficar mais concreto, vamos pensar rapidinho em 2 cenários. Um apartamento no térreo, que alarga com chuva forte na rua, e uma casa perto de um rio, que sofre uma enchente de verdade. Como o seguro agiria? Perfeito. Cenário 1. Apartamento térreo alagado pela água da rua. Se a apólice individual do morador tiver a cobertura de alagamento contratada e bem definida, ele pode acionar o seguro para os bens dele que estragaram, conteúdo. Agora, se estragou a garagem, o hall, aí geralmente é o seguro do condomínio que resolve. O segredo é documentar tudo. Foto, vídeo, falar logo com a seguradora. E o segundo cenário? A casa perto do rio. Cenário 2. Casa atingida pela enchente do rio. Aí o estrago pode ser muito, muito maior. Até perda total da casa. Nesse caso, a indenização vai depender, assim, criticamente se a cobertura específica para enchente foi contratada, seja na apólice básica ou como um adicional pago. Se não foi contratada, a chance de ter o pedido negado é bem alta, infelizmente. É a aplicação direta daquelas definições e exclusões que a gente falou. Nossa, fica muito claro como o detalhe do contrato faz toda a diferença. E voltando um pouco na SUSEP, essa movimentação deles que você comentou, o que isso significa na prática para a gente que contrata o seguro? É bom ou ruim? Olha, pode ser um pouco dos dois. Análise de impacto regulatório, a consulta pública. A ideia é aumentar a oferta, talvez padronizar um pouco as regras. Isso é bom, né? Pode trazer mais clareza, mais opções para a gente comparar. Quem sabe definições mais iguais de alagamento, enchente, regras mínimas de cobertura. Mas sempre tem um mais, né? O mas é que, quando você mapeia e começa a colocar preço no risco real de enchente, que está aumentando, né? Os preços podem subir, especialmente onde o risco é maior. A padronização ajuda a comparar, mas também pode levar a um ajuste geral nos custos para cima. É a consequência de olhar para esse risco crescente com mais seriedade, digamos. E falando em custo, o preço do seguro versus o custo do estrago. Pois é. O prejuízo de arrumar uma casa, comprar tudo de novo depois de uma enchente, nossa, pode ser gigante.
muito maior que o valor que você paga no seguro todo ano. Mesmo que a apólice com cobertura para enchente seja mais cara, ela é uma forma de transferir esse risco financeiro enorme. E um detalhe, depois de um desastre climático grande numa região, é normal as seguradoras reajustarem os preços e as regras para aquela área, o que reforça a ideia de pensar nisso antes, né? O que nos leva direto para prevenção. Não dá para ficar só esperando o seguro resolver tudo, né? De jeito nenhum. Prevenção é chave. Às vezes coisas simples fazem diferença. Uma muretinha, uma bomba para tirar água do porão, válvula para esgoto não voltar, limpa a calha, ralo. Tudo isso ajuda a diminuir o risco. E para empresas, né? Tem que avaliar o risco do lugar onde ela está, ter um seguro empresarial bom com cláusula específica para clima, pensar em como continuar funcionando se algo acontecer. Com toda essa complicação de definição, CEP, cláusula adicional, fica meio óbvio que tentar entender tudo isso sozinho é um desafio, né? É aí que um especialista, uma corretora entra. Com certeza, navegar nessas águas aí exige conhecimento. Uma corretora que entende desse risco climático, que conhece o que a Allianz, a Porto, outras seguradoras oferecem, que entende das particularidades de cada região, nossa, ajuda muito. E o que ela faz exatamente na prática, além de dar o preço? Ah, vai muito além do preço. É fazer uma análise de risco do seu endereço, sabe? Pelo CEP, pelo histórico. É ajudar a entender as condições gerais da pólice, apontar as exclusões que podem ser um problema, avaliar se aquela cobertura extra de enchente vale a pena para você, se é viável. E, super importante, dar suporte na hora que acontece o sinistro, que é quando você mais precisa de ajuda. É quase uma consultoria de risco mesmo. A gente viu o exemplo da OnLeaks Corretora, que se especializa nisso. Entendi. Então, para quem está ouvindo a gente agora e quer dar uma checada na própria situação, qual seria um checklist rápido, uns passos práticos? Boa ideia. Vamos lá, uns 4 passos rápidos. Pega a sua apólice da casa ou da empresa e procura as palavras mágicas: alagamento, inundação, enchente. Veja se elas estão lá e como estão definidas. Ok, primeiro passo. Segundo, está incluído ou é extra? Confere se essa cobertura já está no pacote básico ou se é um adicional que você pagou ou que talvez devesse pagar. Certo. Terceiro, dá uma olhada nas exclusões. Foca na parte de água. Infiltração, falta de manutenção. De onde veio a água? Chuva, rio, cano. O que está fora? E o último? Quarto, tem alguma limitação por lugar ou andar? Vê se tem alguma restrição por causa do seu CEP ou se o andar do imóvel importa, térreo geralmente é mais complicado. E se mora em prédio, lembra de checar o seguro do condomínio para a estrutura e o seu individual para suas coisas dentro. Perfeito. E só para amarrar tudo com o começo, com a visão ESG. Exato. Contratar o seguro certo, investir em prevenção, tudo isso é ESG na prática. Aumenta a resiliência, né? Financeira, social, empresas condomínios que pensam em como se adaptar ao clima, não só se protegem mais, mas podem até ter vantagens lá na frente, quem sabe, com condições melhores de seguro. É pensar o risco de forma inteligente. Ótimo. Acho que ficou bem claro que entender e buscar essa proteção contra alagamento e enchente deixou de ser opcional, né? É quase uma necessidade com o clima do jeito que está. E como a gente viu, é complexo. Para quem sentir que precisa de uma ajuda especializada para ver a situação do imóvel, da empresa, checar risco por CEP, entender as cláusulas, comparar opções de seguradoras como Allianz, Porto Seguro, uma das sugestões que a gente viu nas fontes é falar com a equipe da OnLeaks Corretora de Seguros. Os contatos são o Roberto Rizzuti, no WhatsApp 11 98326 2934, ou a Rafaela Agostinho, no WhatsApp 11 98338 9529. Acompanhem também a OnLeaks nas redes sociais e deem uma olhada aqui na descrição para ver os links das fontes que a gente usou. E compartilhem essa conversa, né? Pode ajudar muita gente. A mensagem final é essa: proteção de verdade hoje em dia combina prevenir e transferir o risco de forma inteligente com o seguro. Muito obrigado pela companhia de vocês. E eu deixo só uma provocação final para a gente pensar. Com essa imprevisibilidade do clima, que só aumenta, qual o próximo passo que a gente pode dar individualmente ou como comunidade para construir resiliência de verdade onde a gente vive, onde a gente trabalha, algo que vá além
de só assinar o contrato do seguro. Fica aí a reflexão. Excelente reflexão. Para a gente terminar, muito obrigado mais uma vez pela conversa, foi ótima, e até a nossa próxima análise. Obrigado, até o próximo episódio. Na Olix tem proteção. Seguro na mão, tranquilidade é solução. Conexão Corretora chegou pra cuidar de você onde for. Aqui tem proteção sob medida. Vem pra Olix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia.